O ano está só começando, mas a Franco Ford está cheio de motivos para comemorar com você. Toda linha Ford com taxa zero em até 30 vezes. Ford Ka 1.0, entrada mais parcelas de R$ 489. Ka+, entrada mais parcelas de R$ 496. EcoSport, entrada mais parcelas de R$ 205. Imperdível, Ranger e Fusion com bônus de R$ 10 mil. Comece o ano com carro novo. Venha para Franco Ford. Programa Evidência. Oferecimento Bose Embalagens. Tudo para a sua festa você encontra aqui. Centro de Colatina e em São Silvano. Franco Ford com nova sede com padrão mundial no Trevo de Barbados. Olá, seja muito bem-vindo. É sexta-feira, dia de Programa Evidência, 18 de março. Você vai ver conosco hoje o quadro Leitura em Evidência com a Livraria Acordes. Vai também saber qual a programação do nosso Sirigama no Escurinho do Cinema. Vai saber mais sobre atividade física. Tem dúvidas? Fique ligadinho, esclareceremos várias dúvidas na edição de hoje. Tudo isso preparado com muito carinho, especialmente para você, então fique à vontade. Mais uma vez, seja bem-vindo. Vamos começar nossa edição de hoje falando de saúde, falando da prática de atividade física. Todos nós sabemos, da importância que a atividade física tem na nossa vida e, acima de tudo, na nossa saúde. Por isso, hoje nós recebemos aqui no estúdio um personal, uma pessoa que estudou, que pesquisa, que está sempre indo em busca de novidades para cuidar da saúde das pessoas. Ele, Vinícius Botelho, que inclusive é o meu personal. Seja bem-vindo. Gostaria de agradecer primeiramente pela oportunidade e estar falando algumas coisas sobre dicas sobre saúde, sobre alimentação e sobre como iniciar atividade física. Pois é, a gente está aqui gravando essa entrevista, para esclarecer muitas dúvidas que todos nós temos. Eu tenho, você tem, e a gente às vezes fica se perguntando. Então, nada melhor que perguntar para uma pessoa que estudou, que continua estudando, que está sempre buscando informações e aperfeiçoamento. Então, a gente vai começar, Vinícius, já temos uma lista de perguntas aqui, viu? A gente vai começar te perguntando, aquela pessoa que não pratica atividade física, que é sedentária, como ela começa? O que ela deve fazer, na verdade, para começar, para dar esse primeiro passo? Primeiramente, ela tem que fazer um check-up, que tem que ver como é que está o estado de saúde dela, ver como é que está os exames, de preferência ir no cardiologista para ver como está o coração. Mesmo sendo jovem, e é indicado de pessoas acima de 35 anos, é obrigatório, porque eu vou praticar uma atividade física sem saber, mesmo que seja uma caminhada, na avenida, mas eu tenho que saber como é que está meu estado de saúde, como é que estão os meus exames, para aí que a gente começar a praticar uma atividade física. E procurar uma orientação profissional, porque eu vou fazer uma atividade física, mesmo que seja uma caminhada, mas não vou saber como fazer. Tem que ter uma orientação sempre do que vou fazer, mesmo que seja uma caminhada simples na avenida ou um andar de bicicleta. Porque a gente acaba vendo, alguns casos de pessoas aí jovens que têm problemas cardíacos numa atividade física. Recentemente teve um caso assim. Então, a gente fica realmente com medo. Então, independente até da atividade física, as pessoas devem regularmente ir ao médico e ver como estão as taxas de sangue e tudo mais, né? Isso. E sempre estar buscando igual eu te falei, uma orientação e sempre fazendo esses check-ups. Tem pessoas que já fazem regularmente, mas tem pessoas que não fazem, não têm o hábito de fazer esses exames, mesmo que seja um simples hemograma de sangue, para ver como é que estão as taxas sanguíneas, tal, e já querem para começar. Uma pessoa que nunca fez atividade física, o que eu mais vejo, na minha pouca experiência, que as pessoas não procuram, só que já querem ir, quero fazer uma atividade física, só que não procuram orientação médica para saber. Temos, igual você mesmo falou, temos relatos agora, que saiu há pouco tempo, que teve uma pessoa que teve problemas teve problemas cardíacos numa atividade física de alta intensidade. Então, é recomendado. O primeiro passo é procurar fazer um check-up. A pessoa que realmente é sedentária, não faz nada, tem alguma atividade específica? Qual atividade física ela deve começar fazendo? Não tem uma atividade física específica.
ela deve procurar primeiramente uma coisa que ela gosta de fazer. Claro que no primeiro, como uma pessoa sedentária, ela não tem prática com atividade física, então ela tem que buscar alguma atividade física que seja prazerosa para ela. Então, eu gosto de fazer atividades ao ar livre, mas eu vou para uma academia. Então, já está começando errado. Então, começa com uma atividade ao ar livre, que seja uma caminhada na avenida, um andar de bicicleta. Hoje vemos que temos várias formas de treino na ar livre funcional, tal, na areia. Então, primeiramente, ela tem que procurar uma coisa que seja agradável para ela, que seja prazerosa, para não ser aquela coisa maçante, para ela não se interromper várias vezes, né? E, independente de qual seja a atividade, né, qual a forma dela ter um melhor aproveitamento dessa atividade? Ela tem que, primeiramente, ela tem que procurar um profissional, e dentro desse profissional, ele vai fazer uma avaliação, ver qual é o objetivo do aluno, em cima do objetivo do aluno, qual é a atividade ideal. Digamos assim que a pessoa precisa de emagrecer, perder alguns quilinhos, e está fazendo uma atividade que não seja tão interessante para ela perder, poderia estar fazendo outra atividade que seria mais interessante, que ela teria um gasto calórico maior. Então, ela tendo uma orientação, aí, em cima daquilo, talvez a pessoa, existe muito o tal do falso magro, né? A pessoa, eu não preciso de emagrecer. Inclusive, a Marci fala que ela é falsa magra. Não é, viu, Marci? Você está assistindo nosso programa, não te acho falsa magra. Acho ela magrinha, mas ela fala que ela é falsa magra. Em cima da avaliação que você mesmo já fez, a gente vai ver quais são os objetivos do aluno e o que realmente ele precisa. Porque aí as limitações, né? Porque, digamos que a gente vai iniciar uma atividade física, eu não tenho várias limitações e já quero começar no grau avançado. Então, não. Com o profissional, ele vai começar de um processo pedagógico. Ele vai começar do mais fácil para chegar no mais difícil. Tem pessoas que já quer chegar na avenida, já quer chegar correndo. E pelo que eu vejo, que eu corro, eu vejo pessoas que correm errado, a anatomia do passo, da corrida, está totalmente errada porque não tem uma orientação. Pois é, e eu, por exemplo, né, quando eu comecei a praticar atividade física, na verdade, ao longo da minha vida eu já parei, e agora depois, né, que a gente começou aí a cuidar da saúde de uma forma melhor, eu comecei devagar, né, eu pedalava simplesmente em casa para depois eu ir para a academia. E faço 3 vezes na semana. A pessoa que quer, ela deve fazer todo dia, ela pode fazer 3 vezes na semana. Qual a indicação dessa prática de atividade? Primeiramente, ela tem que começar leve, moderado. Uma pessoa sedentária, uma pessoa que já é treinada, que vai voltar a treinar, ela tem que começar moderada. O indicado que para uma pessoa saudável se exercitar é no mínimo 3 vezes por semana, no mínimo meia hora. Segundo a Organização Nacional Mundial da Saúde e várias outras instituições. Só que a pessoa já quer começar já no nível, eu parei nesse nível. Eu quero continuar nesse nível de ser como se fosse intermediário. Não, tem que começar leve. O indicado é fazer 3 vezes por semana, dias intercalados, digamos uma segunda, quarta e sexta, sempre intercalando com um dia de descanso, de uma forma moderada. Começa caminhando, se for fazer uma atividade ao ar livre, uma caminhada, começa caminhando. Depois, está se sentindo bem? Começa a dar uns trotezinhos e depois começa a correr efetivamente. Não começando já correndo, porque você é uma pessoa sedentária. Então você vai estressar muito a sua musculatura e você vai sentir aquela dor, excesso, por você ter começado muito rápido. Falando em dor, né, não está nem no script aqui, mas eu me recordo que todas as vezes que a gente começa a atividade física, durante assim, ao longo também, né, do período que a gente pratica, a gente também sente essas dores. Mas logo que a gente começa, a dor é insuportável, é normal, né? As pessoas até têm essa dúvida se é normal, se é alguma coisa que ficou errado na hora de fazer. Não, se a dor é muscular, aquela dor muscular, se não tem nenhuma dor na articulação, no joelho, no ombro, é uma dor normal, que é uma dor que o nosso corpo está adaptando à atividade física, ao estresse. Caiu a atividade física, igual você faz, musculação, é um estresse muscular que a gente aplica, que a gente faz umas microlesões na musculatura para você ter um resultado. Então, as dores musculares é normal no início. Depende de pessoa, varia as semanas de adaptações de 2 a 3 semanas de adaptações. Tem pessoas que é mais treinadas, que vai depender do tipo genético, de vários fenômenos, que ela consegue se adaptar mais rápido. É por isso que tem um trabalho que eu te falei anteriormente, que tem um trabalho pedagógico. Você começa do mais tranquilo, para o corpo adaptar, para depois começar já evoluindo. É um processo evolutivo.
Pois é, e falando também de atividade física, a gente tem uma dúvida, eu acho que muitas pessoas devem ter, quanto à alimentação. O que nós devemos comer antes da academia e depois da academia? Porque assim, não sei se é um mito, né? As pessoas falam, não come depois da academia porque vai engordar se você comer depois da academia. Eu já ouvi muito isso e hoje não ouço mais, né? Devido ao seu acompanhamento e de outros profissionais. Mas as pessoas têm essa dúvida, o que comer antes e depois no caso da atividade física? Isso vai variar muito do horário que você vai treinar. Sempre, se você fez uma alimentação a 2 horas antes, a 3 horas antes, você tem que comer alguma coisinha, um carboidrato, uma batata doce, uma banana cozida, umas torradinhas, aquelas torradinhas quadradinhas, no mínimo 40 minutos antes. Por quê? A gente precisa de carboidrato, a gente precisa de energia para fazer atividade física. E como as pessoas acham, é o contrário. A gente fazendo atividade, a partir da terceira hora até a quarta hora, que a gente não se alimentou, a gente já está em estado de jejum. As pessoas, eu dormi, eu acordei de manhã, aí eu estou em jejum. Não, a gente entra em jejum em vários estágios do dia. Por isso que vários profissionais, nutricionistas, falam que tem que comer no mínimo de 3 horas. Então, se eu malhar, fazer alguma atividade física, antes, sem desalimentar, na vez de eu perder a gordura, queimar a gordura, eu vou estar queimando proteína, vou estar queimando massa muscular, que não é interessante. Uma coisa que estava acontecendo, começou a acontecer, que aí mudamos. Eu estava comendo pouco, né? Ou não estava comendo carboidrato, ia para malhar, e aí quando fomos fazer a avaliação, eu tinha perdido massa magra, além da gordura também. Tinha perdido uma porcentagem mais de massa magra do que de gordura. Tinha perdido gordura também, mas tinha perdido massa magra, que não é interessante. Para a gente perder, o nosso corpo entender que a gente perde massa magra, é o último estágio. Porque primeiro a gente queima calorias, que são os carboidratos. Depois a gente vai para gorduras. E depois o último, como se for um caso extremo, que a gente perde a massa muscular, que é a proteína. Então, temos que se alimentar antes. E após a atividade física? Após, aí vai depender do objetivo da pessoa, vai depender da orientação nutricional dela. Mas, se é uma pessoa que quer ganho de uma massa muscular, sempre tem que ter carboidrato e proteína. Se for uma pessoa que quer mais manter o peso, pode ser só proteína. Mas aí vai variar muito de pessoa para pessoa, de acordo com a orientação nutricional dela. Quem tem que ir na orientação nutricional, que hoje vemos que as informações são muito fáceis. As redes sociais a gente vê muita informação, a gente vê muita dieta, a gente vê muita forma de... Só que aquilo, às vezes, é interessante a gente ver, beleza. Só que a gente não pode só seguir aquilo. Por isso que tem vários profissionais, tanto na minha área como na área nutricional, para indicar uma alimentação adequada para o seu biotipo. Porque cada pessoa é uma pessoa Sim. diferente. E quanto a líquido, né? Qual a quantidade de líquido que a gente deve ingerir durante uma atividade física? Geralmente, por a gente vai aumentar a temperatura do corpo, a gente deve ingerir antes até 500 ml de água antes de praticar atividade física. Digamos que você vai treinar meia hora. Em cada meia hora, você tem que ingerir no mínimo 200 ml de água, para o seu corpo não desidratar. E uma coisa interessante para quem pratica atividade física, que queira saber o quanto de líquido que deve ingerir depois do treino, sobe na balança antes de começar qualquer atividade física, que pratica, ou que vai começar a praticar, e depois pesa depois, para você ver o tanto que peso... Aquele peso que você perdeu naquele momento não é gordura. Ainda mais quem faz atividade física mais aeróbica, você vai ver que você perdeu líquido, porque você transpirou, você suou. Então, digamos que você perdeu 500 gramas ali na balança. Você tem que beber no mínimo meio litro de água para você repor aquele líquido que você perdeu naquela atividade. Pois é, já que a gente está falando de água, né? Que tal você tomar um copinho de água aí agora? Vamos para o intervalo e já a gente volta com mais informações sobre atividade física. Não saia daí.
Chegou o empreendimento imobiliário que você esperava para realizar o seu sonho. Recanto Marista, um lugar especial, com ares de interior, pertinho da cidade. Lotes a partir de R$ 79.990, com entrada de R$ 7.990, parcelas de R$ 995 e financiamento em até 100 parcelas direto com a construtora. Mas venha garantir o seu. Os primeiros compradores ganham desconto de 10%. Recanto Marista, perfeito para morar, seguro para investir. Mas a Franco Ford está cheio de motivos para comemorar com você. Toda linha Ford com taxa zero em até 30 vezes. Ford Ka 1.0, entrada mais parcelas de R$ 489. Ka+, entrada mais parcelas de R$ 496. EcoSport, entrada mais parcelas de R$ 205. Imperdível, Ranger e Fusion com bônus de R$ 10.000. Comece o ano com carro novo. Venha para Franco Ford. Run the same course. Foi apresentada em Colatina a obra de uma mega estrutura para shows e eventos no Espírito Santo, a Arena Norte Star. Hoje é um empreendimento a nível estadual e brasileiro. E eu posso afirmar com toda certeza que nós não vamos deixar nada a dever para casa nenhuma do Brasil na Arena Norte Star. O espaço mais moderno e inovador da região, com a maior área refrigerada em público do estado. A área toda é refrigerada. Temos 800 vagas de estacionamento, podemos fazer 2 festas ao mesmo tempo, sem uma atrapalhar a outra. Temos um dos mais modernos sistemas contra incêndio, né? Então o que faltava para a Colatina era isso, tá recebendo este empreendimento agora no primeiro semestre de 2016. A Arena Norte Star.